RFI convida. Patrícia Moribe. Diferente de se fazer turismo, mudar para um outro país, se instalar nem sempre é fácil. Os costumes, a língua, a cultura, tudo pode maravilhar ou desestabilizar. Tudo depende também das condições dessa transferência, desse transplante, se foi voluntário ou não. E no caso de uma família ou de se formar uma família longe das raízes, as questões podem se multiplicar. Para conversar a respeito, estamos aqui com Yves Dor, psicóloga clínica, doutora em psicologia, professora convidada da Universidade de Bordeaux e coordenadora do Diploma Universitário de Psicologia Intercultural. Olá, Yves. Olá. Obrigada pela sua presença aqui. E você lançou um livro aqui na França chamado Famílias entre Duas Culturas, Dinâmica, Relacionais e Acompanhamento Sistêmico. Do que se trata esse livro e como é que ele surgiu? Bem, obrigado pelo convite. Esse livro surgiu em dois níveis diferentes para mim, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Eu me instalei na França em 99 como psicóloga. Então, a questão da interculturalidade, ela foi imediatamente colocada na minha prática, porque a maioria dos meus pacientes são franceses. Então, como receber franceses se eu não participei, se eu não tenho essa convivência cultural, que essa cultura era nova para mim? E a outra questão é a questão de se tornar pai e mãe em situação de exílio, de migração. Então, essa preocupação nasce dessa maneira para mim. Eu decido de fazer uma tese de doutorado sobre o tema. Encontrei várias famílias de brasileiros, portugueses, italianos. E na minha prática, como psicóloga clínica, eu encontro famílias de várias origens diferentes. E você chegou quando e quanto tempo levou para todo esse trabalho, essa pesquisa virar um livro? Eu cheguei em 99, eu fiz uma tese de doutorado que eu defendi em 2006 e o livro foi publicado em 2010. Ok. E quais são as principais características problemáticas de uma família entre duas culturas? Eu acho que as principais características são ligadas à transmissão. São ligadas a como falar a língua de origem com os seus filhos, como falar da história, como contar a história da família que ficou no país de origem e como construir essa dupla pertencimento cultural, né? Em francês a gente diz double appartenance. Essa ideia de ser brasileiro, por exemplo, e francês. Eu acho que essa é a negociação mais complexa desse processo. E existe, dá para a gente generalizar, assim, pontos básicos de famílias de magrebinos, de árabes, de brasileiros, europeus que vêm para a França? Tem características, alguns pontos em comum? Cada história de família é uma história, cada família se organiza, funciona, na verdade, funciona de uma maneira específica, única, com um processo criativo sempre muito interessante do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista também social, antropológico, a observar. Mas o que a gente observa, se nós falarmos, por exemplo, da experiência do Brasil, tem dois aspectos que são bastante favoráveis, que são o fato de com a França ter essa cultura latina, a religião católica que é, vamos assim dizer, uma linha vermelha, uma relação entre esses países, um fio condutor, exatamente. Obrigada. E tem uma outra coisa também que eu acho bastante interessante, é o fato que os brasileiros são bem vistos na França. Significa que tem, do ponto de vista das relações sociais entre os países relações políticas, mas entre os países, a história é uma história positiva entre o Brasil e a França. E do ponto de vista das representações sociais, um brasileiro é bem visto. Não sei se eu posso contar um exemplo, mas eu penso uma das pessoas que eu encontrei no trabalho de tese, brasileira, mora aqui, irmã de uma atriz famosa brasileira, e ela me disse que quando ela vai em reuniões profissionais e que ela não tem muita coisa para dizer, ela só
tira o coringa, que ela chama o coringa dela, eu sou brasileira, a minha última viagem ao Brasil, e as pessoas são agradáveis, contentes de trocar ideias sobre o Brasil, a cultura brasileira. Então tem esse acolhimento positivo. Existe uma fascinação pelo Brasil aqui na França, Sim. né, em geral. E como é que fica a cabeça das crianças? As crianças que nascem aqui, mas os pais vêm de outro país, tem algumas dicas, como é que o que é melhor fazer? É melhor não falar a língua de origem, ou falar só o francês, já que a gente está aqui na França? Quais são, se você tem alguma ideia do que é melhor, dicas? Hum, ah, falar a língua, isso é super importante. Hoje, nós não estamos mais num período em que a gente imagina que falar uma língua faz com que a criança tenha mais dificuldade para falar a língua do país de acolhimento. Não, não, a gente está num período em que os linguistas falam isso claramente. É muito mais interessante para uma criança falar. Quanto mais línguas a criança pode falar, maior abertura do ponto de vista linguístico, neurológico, da criatividade, então, da inteligência. Então, é muito interessante de falar a língua, sim, e eu acho que se tivesse que dizer uma informação importante, seria essa ideia de criar continuidade. Que a migração seja um evento do ciclo de vida dessa família, mas que tenha uma continuidade entre o antes e o processo de depois, né, a construção do futuro, mas que o passado, a história familiar, as relações com a família deixadas no país de origem sejam valorizadas e construídas. Obrigada. A gente conversou aqui com a Yves Dor, que ela é psicóloga clínica, doutora em psicologia e professora convidada da Universidade de Bordeaux. Obrigada pela sua presença, Yves. Muito obrigada.